Nós do CIBIMA, Seminário Instituto Bíblico Maranata, temos a alegria de celebrar a vida do professor Adalto, cearense, nascido aqui em Fortaleza, que foi promovido dia 18 de abril. E eu acredito que eu e muitos outros que foram seus alunos de alguma forma podem concordar de que nós perdemos ontem um dos maiores defensores da verdade bíblica, ou da verdade conforme é apresentada na Escritura. Na pós-modernidade, a verdade ela tem diferentes significados. Elas podem ser verdades, ou podem ser opiniões, ou podem ser perspectivas, ou podem ser aspectos de uma coisa que é fragmentada e ninguém pode pegar ela toda, né? Um aspecto, uma maneira de olhar dessa grande metanarrativa que está na cabeça de cada um. Mas na Escritura, a verdade é aquilo que corresponde à realidade dos fatos. É a verdade por representação. E o professor Adalto, como era conhecido, ele deve ser honrado, a sua memória deve ser honrada pela a dívida que nós temos para com ele por ter se esforçado para demonstrar que a verdade dos fatos, ou a maneira como a Bíblia descreve as coisas como aconteceram no início, como vão acontecer, elas são coerentes, que os dois livros, o livro da revelação da palavra de Deus e o livro da criação, isso é aquilo que Deus criou, eles falam a mesma língua. Ou como ele costumava dizer, quando a Bíblia é devidamente interpretada e a ciência é corretamente estabelecida, então não haverá contradição entre as duas, elas falarão a mesma língua. Ficamos tristes com essa perda, porque não existem muitos homens hoje em dia que servem a verdade por meio da capacidade da inteligência que o Senhor, o Criador, lhes tem dado. A suficiência das Escrituras tem sido grandemente atacada e o professor Adalto era um desses homens que acreditava, era um cristão que acreditava que a Escritura, muito embora ela não fosse um livro de ciência e assim não pudesse ser colocada em pé de igualdade com os livros de física e química em termos de complexidade, densidade e detalhes, aquilo que ela falava, não importa no que ela falava, ela correspondia à verdade como de fato é. O tema da suficiência das Escrituras ele é tão importante que, um tempo atrás, a crença na suficiência das Escrituras era aquilo que iria definir aqueles que eram crentes daqueles que não eram. E talvez isso seja verdade ainda hoje, porque a suficiência das Escrituras está atrelada com outras doutrinas, com a inerrância, por exemplo, com a autoridade, com a perspicuidade ou a clareza. Todas essas coisas estão ligadas com isso. A Bíblia, por ser sido inspirada por Deus, então ela precisa ser compreensível, pelo menos em sua amplitude, porque esse é o plano de Deus, então ela precisa ser clara, seu conteúdo precisa ser entendido, mas sendo também inspirada por Deus, carrega consigo o selo da sua autoridade, e assim ela é autoridade para falar no que ela quer falar, acabar com a suficiência das Escrituras, que ela não tem a capacidade de falar sobre qualquer assunto, porque ela não se equipara com a complexidade e densidade, como alguns dizem dos livros de física e química, é uma falácia. Então, como é que a gente pode definir essa questão de suficiência das Escrituras? Como é que a gente poderia compreender? Algumas pessoas lidam com essa questão de suficiência das Escrituras como aqueles que diminuem de alguma forma o espectro de atividade que a Escritura teria. Como assim? Acreditam que a Escritura ela é suficiente e assim autoritativa, ela corresponde à verdade nos assuntos que ela se propõe a dizer. Se ela é um livro espiritual, se o tema dela é fé, se a questão é salvação, então nos assuntos espirituais, nos assuntos de ética, nos assuntos de espiritualidade, então a Bíblia obviamente é o lugar para onde nós vamos, ela carrega consigo autoridade. Mas os outros assuntos, aqueles da matéria, aqueles científicos, é claro que a Bíblia não pode ser considerada uma fonte de autoridade. Ao tentar reduzir a aplicabilidade da Bíblia, acaba-se diminuindo também a sua suficiência. Diminuindo a suficiência, também mina-se a sua autoridade. Mas também você pode dizer, não, mas é óbvio que a Bíblia ela não carrega a complexidade que a gente encontra em outros livros. É claro.
Mas a verdade não deveria ser compreendida como algo que só pode ser alcançado pela quantidade de informações que são dadas. A verdade, como correspondente, né, da realidade, aquilo que corresponde à realidade dos fatos, ela não está atrelada à quantidade de informações que é dada. Nesse assunto de suficiência das Escrituras, normalmente as pessoas lidam de algumas formas. Quando querem diminuir de alguma forma a validade da Escritura, ou a Escritura, tomar a Escritura como fonte de autoridade para dizer como as coisas de fato são. Uma das primeiras maneiras de lidar com isso é diminuindo o espectro de atividade, o espectro de ação, a capacidade da Bíblia de escrever determinadas coisas. Eles dizem, a Bíblia não é um livro de ciência, é um livro de religião, de fé, de espiritualidade, então tentar encontrar verdades científicas dentro de um livro que fala sobre religião vai acabar atrapalhando. O problema é que esse binômio secular, profano ou científico e espiritual, essa é uma leitura mais moderna. Na vida inteira, a cosmogonia da Bíblia era como um todo. A gente não ignora que ela não é complexa e detalhada como os livros que nós temos ali, mas sendo que é Deus explicando a realidade, esse é o conceito de inspiração, então a gente não deveria achar que ela não tem nada a dizer ou está falando apenas em verdades. E aí nós chegamos na segunda argumentação que as pessoas dizem, por que a Bíblia não pode ser tida como fonte de autoridade em assuntos de ciência? Porque ela não é detalhada. Ora, mas a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, a verdade ela não é o resultado de um acúmulo de informação. 10 aspectos de um determinado objeto podem ser tão verdadeiros quanto apenas um aspecto, desde que corresponda à realidade dos fatos. Quando a Bíblia fala algo sobre a realidade, a gente precisa entender que isso é verdade, mesmo que ela não tenha falado 10 coisas a respeito desse evento, 10 coisas a respeito, ou não siga o rigor de complexidade, densidade, até exaustividade que se espera dos livros de ciência, certo? Porque ela não é exaustiva, isso não significa que ela seja ignorante. Não é porque ela não fala tudo o que poderia ser dito, ou não fala tudo o que nós gostaríamos que ela dissesse, que ela não fala absolutamente nada. Certo? E aí a gente precisa entender também, a Bíblia disse tudo sobre tudo, mesmo nos assuntos de religião, como aqueles que diminuem a suficiência das Escrituras, ou a Escritura como fonte de autoridade para falar sobre qualquer coisa, eles precisam chegar à conclusão, serem honestos e dizer, a Escritura de fato não diz tudo o que poderia ser dito. Mesmo nos assuntos de espiritualidade, de fé, sobre vários assuntos, sobre segunda vinda, que ainda são mistérios entre os teólogos, mas porque Jesus não foi exaustivo e não disse tudo o que poderia ser dito, porque ele não foi detalhado, isso não quer dizer que a gente não tem nada sobre assuntos de escatologia, a gente não tem nada sobre os assuntos da fé cristã. Então esse é como se fosse um sofismo, porque a Bíblia não diz tudo sobre tudo, ela nunca diz tudo sobre nada. Ela é clara, por ser inspirada, ela é instrutiva, ela é útil, ela produz, ela consegue guiar o seu povo a interpretar a realidade de maneira correta, a julgar essa realidade de uma maneira correta, e ela não é exaustiva em absolutamente nada. Ela fala mais sobre determinados assuntos do que outros, mas ela não é exaustiva em absolutamente nada. Autoridade e suficiência não demanda exaustividade, densidade e complexidade nos assuntos. Demanda que aquela fonte consiga interpretar a realidade de maneira correta e seja fidedigna na sua explicação, na sua comunicação. E aí, 2 Timóteo capítulo 3 diz claramente, toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela carrega o seu selo, toda ela carrega a sua aprovação, toda ela tem o seu envolvimento, e aí é útil para o ensino. Ensinar sobre o quê? Ensinar só sobre assuntos de religião, só sobre assuntos de moral? Só sobre os assuntos, ou a gente vai acabar crivando, adjudicando a Escritura ao invés do contrário. Quando ela diz que as coisas são de determinada maneira, que Deus criou as árvores conforme a sua espécie, os animais conforme a sua espécie, aquilo dali ela é útil para ensinar que as árvores dão a semente de acordo com a árvore que
que os animais vão ter os seus filhotes de acordo com o que são, ou não, esse assunto é um assunto de biologia. Ela não foi detalhada em como essas coisas aconteceram, mas isso não quer dizer que naquilo que ela falou, porque ela não falou tudo, significa que ela falou absolutamente nada. Então nós louvamos a Deus pelo ministério, o trabalho incansável do professor Adalto em ajudar uma geração inteira, eu incluso, em compreender, em pensar corretamente a respeito da realidade e em compreender as pistas que Deus, como Criador, colocou na criação que informam, na verdade, provam e ratificam a revelação, que é o livro que Ele nos deixou, o livro que é a palavra de Deus. Então, eu espero que aqueles que caminharam, que viram, que ouviram o professor Adalto, que ainda pode ser encontrado pela internet, que aprendamos e vamos levar para frente esse bastão. Eu acho que agora, mais do que nunca, o texto de Hebreus se torna bastante atual. O professor Adalto, mesmo morto, literalmente por meio dos seus vídeos, das suas entrevistas, ainda fala. Um homem que acreditava na suficiência das Escrituras para informar a realidade, guiar o seu povo em e para toda a verdade. Que Deus abençoe.